Já adianto que nesse episódio tem uma cena que vai dividir opiniões, hein? Então fique ligado e não perca nenhum detalhe, depois quero saber o que você achou. A menina que anda com uma tampa de bueiro nas costas e tem o poder de abrir portais está observando a galera e como está o confronto de cada um. Ela vai observando um a um e anotando alguma coisa interessante que ela possa ter visto. Não fica claro em qual das situações que ela dá uma espiada, que a deixa surpresa por conta de algo que alguém falou, mas deve ser na conversa que Zodil está tendo com Hood. Deve ter saído alguma pérola de lá, ou do bigodão com Bro e Deer, o menino estranho da chupeta. Enfim, ela vai acabar de vasculhar e vai fazer uma pausa para dar uma descansada. Esse embate está bem estranho, hein? Bro está preocupado porque o menino da chupeta está franzindo a testa, tudo porque em um instante ele estava prestes a encher o bucho e no outro acabou indo parar naquela zona. Ele diz para ele pensar como se fosse um trabalho extra, que faz parte, e que ele não deve franzir a testa, porque senão vai ficar com muitas rugas no rosto. Fica a dica, hein? Bro ainda diz que foi ele que decidiu vir atrás do Rudo, que ele tem muito interesse no Prota e não pensou duas vezes em sair correndo e vir atrás dele. O Zé Chupetinha fica morrendo de vergonha e agora enruga a cara inteira. O bigodão estranhamente não parece ser um arruaceiro, ele é diferente dos outros. Do nada ele começa a bater papo com o Bro, perguntando a idade do garoto, se são pai e filho, quantos anos ele tem e se pode chamar o Deer de queridinho. O garoto não gostou nada e o bigodão deixa esse apelido pra lá. Os dois seguem com esse papo aleatório, como se fossem apenas duas pessoas normais jogando conversa fora, e depois de um bate-papo pra lá de descontraído, Bro acha estranho e pergunta qual é a dele, que não está sentindo nenhuma hostilidade vindo dele. O bigodão diz o mesmo, que não sente nenhuma hostilidade vinda deles, ainda, e revela que se chama Bundas, quer dizer bundos. Ele diz que está ali no momento por ordem do Zodil, mas o que ele realmente quer não tem nada a ver com isso. Bro pergunta se ele conseguir o que quer, então eles não vão precisar lutar. Bundos já corta o barato dele e diz que não vai ter jeito, eles terão que lutar, que isso faz parte do que ele quer. Deer percebe algo estranho, cutuca seu pai e mostra pra ele. Trata-se de um dedo com pernas, um bagulho bem bizarro. E Bundos continua, dizendo que o que ele quer é informação. Ele começa a ativar o seu utensílio, que no momento não sei bem o que é, só sei que sai um monte de dedo e mão com pernas de dentro. A informação que ele quer saber é quem realmente é Arca Corpus, o chefe dos zeladores, e como retribuição, se eles cooperarem com a informação, ele dirá o que acontecerá com os zeladores, caso eles percam para eles. Nossa, que recompensa, hein? Na central já chegou a notícia de que os zeladores foram raptados. Semil está pistola, ela entra na sala do chefe informando a ele do acontecido e mete o fumo por ele não usar uma gargantilha, deixando tudo mais difícil na hora da comunicação. Ele não se abala muito não, continua tomando o seu chazinho e diz para ela reunir quem estiver disponível, e quanto à localização, ele vai dar um jeito, parece que ele conhece alguém que pode dar essa informação. De volta ao subterrâneo, o dedo do bigodão volta para ele, como se fosse um bichinho de estimação, e pula de volta para dentro do seu utensílio. Ele diz que quer saber do chefe deles por curiosidade própria, que essa pergunta e as informações obtidas não tem nada a ver com os arruaceiros, é só uma curiosidade mesmo. Ele afirma que o Bro pode duvidar e não responder, sendo assim ele não vai lutar, impossibilitando os dois de sair dali, fazendo com que Deer caia no sono ao escurecer. Preocupado com o filho chupeteiro, Bro acaba aceitando, mas diz que vai responder como quiser. Bundos concorda e já lança a primeira pergunta: qual é a comida favorita dele? Puta que pariu, como assim? Meu amigo, que doideira. Bundos começa a lançar um monte de perguntas, até certo ponto comuns. Tipo, qual a idade dele, o que ele gosta de fazer, se ele já viu ele usar o utensílio dele. Perguntas simples, mas que vão confundindo e jogando uma pressão enorme sobre Bro, já que o chato do Deer está impaciente, e tudo que envolve esse moleque feioso acaba com Bro, que se preocupa demais com as rugas que ele possa ter. Do nada, Bundos acabou aceitando as respostas vazias que o Bro passou para ele, sendo em sua maioria que não sabe, e cumpre com a sua parte do acordo, revelando que assim que eles perderem, serão dados às feras maculadas. Não qualquer fera, mas as feras que eles criaram. Era isso que a menina dos portais não estava acreditando que ele ia falar. Bro, um tanto desconfiado, comenta com Deer que ele acabou de soltar uma informação muito importante, assim, do nada. Mas o Bigode responde que é justo, já que ele também deu boas informações sobre o Arca Corvus. Bundos conseguiu deduzir que apesar do mistério que cerca o chefe dos zeladores, ele come doces, o que o torna mais humano, e o fato de os próprios subordinados não saberem quase nada dele mostra que ele é uma pessoa muito reservada, que esconde muita coisa. Jabber, com suas garras enormes, está pedindo para Zanka se libertar também, afinal ele diz que ambos são iguais, e que sente que Zanka esconde o seu verdadeiro poder. Ele conta que gosta de lutar, e quando encontra alguém mais forte do que ele, aí que ele gosta mesmo. Na verdade, o que ele gosta mesmo é de apanhar que nem tapete em dia de faxina, mas é muito difícil encontrar alguém capaz de tal façanha. Ele está confiante de que o Zankan pode ser essa pessoa, que além do chefe ele também deve ter a capacidade de limpar o chão com ele. Jabber continua dizendo que com ele o mala não precisa se segurar, que ele pode ser livre, mas parece que nada surpreendente vai acontecer, já que Zankan comenta que não tem
mais nenhum truque. Até que enfim resolveram mostrar Zodil e Rudo. Zodil está falando sobre o paraíso, que é só olhar pra cima e ver o lixo caindo do céu que já dá pra perceber o quanto eles são prósperos. Ele continua dizendo que acha as criaturas vivas fascinantes, pois elas se adaptam conforme o ambiente e que às vezes encontra algumas criaturas que vieram do paraíso que são diferentes das que existem ali. Segundo ele, o mesmo vale para os seres humanos, mas questiona por que o Rudo, sendo do paraíso, tem o mesmo olhar que ele, que é da superfície. Xiii, mano, será que é o pai do Rudo? Zodil diz que pode não parecer, mas o maluco do Jabber é bom em julgar as pessoas, e o maníaco diz que o Rudo tem o mesmo cheiro dele, por isso ele se interessou tanto pelo prota. Rudo não quer saber de nada daquilo, parece que essa conversa está dando um curto-circuito na cachola dele. Zodil completa que depois disso quis muito conhecer o Rudo pessoalmente. Rudo, mais do que normal, está irado, ele não concorda com esse jeito de conhecer dele. Se ele realmente quisesse conhecer Rudo e falar sobre uma parceria, era só falar com ele normalmente, não precisava armar esse circo todo. Rudo continua dizendo que não quer seguir ninguém e que não pretende derrubar o paraíso, ele pretende voltar pra lá e socar a porrada em quem ele quiser, quantas vezes quiser e como ele quiser. Ele pretende fazer isso sozinho e que ele nunca mais meta os zeladores nisso. Zodil continua com seu papo bizarro, perguntando o que é normal. Ele conta que tem gente na superfície que idolatra o lixo que cai do céu, mesmo lixo orgânico que já apodreceu, ou até pedaços de madeira, sofás, geladeiras, coisas pesadas que assim que os atingem é vala na certa. Mesmo assim, essas pessoas aceitam tudo isso como uma bênção, e o pior é que até obrigam outras pessoas a participar dessa loucura. Ele pega uma barata na mão e conta que quem tenta lutar contra acaba sendo considerado um herege. Rudo lembra do paraíso quando foi julgado injustamente e jogado nesse buraco. Zodil diz que o bom senso em certas ocasiões pode ser benéfico, mas que na maioria das vezes ele acaba se tornando um veneno. Ele comenta o que pode acabar com esse veneno, é um choque de realidade muito grande, então sem perder tempo ele devora a barata que estava na sua mão. Rapaz, o trem é crocante, hein? Ele acaba de devorar a bichinha e diz que o choque permite trazer à tona o que alguém esconde, a força. Zodil lembra da vez que o Rudo trouxe o verdadeiro eu dele à tona, quando o Jabber deu um choque nele ao ferir gravemente o Gris. Ele ainda comenta que o Jabber pode fazer isso com o Zanka, trazer o eu verdadeiro dele à tona também, ou isso ou ele vai pro quiabo. No embate do Zanka, o maluco do Jabber vem pra cima. Por um instante parece que o zelador está jogando a toalha, se perguntando como pode ganhar daquelas garras enormes do maníaco. Ele diz que já ouviu muitos dizerem que não estava lutando a sério, que não era todo o poder que tinham, mas isso dá pra ver no olhar, e no caso do Jabber é um olhar genuíno, e que isso é o que separa o gênio do medíocre, e que não há nada mais satisfatório do que mandar o medíocre pro vinagre. Meu amigo, o Zanka está numa tremenda enrascada. Jabber com suas garras enormes não dá brecha pro zelador, que não tem outra saída a não ser se esquivar e tentar se defender como pode. O problema é que Jabber é muito forte, o que pior é que ele é um psicopata ainda por cima, o que deixa o embate ainda mais difícil. Zanka não consegue atacar, mas também como poderia, ele mal está conseguindo se defender. Para piorar, Jabber usa uma técnica chamada clima de tempestade, basicamente virando um tornado avassalador. Na hora não sei o que passou na cabeça do Zanka, mas ele decidiu ir com tudo pra cima e atacar o tornado. Nessa hora o tornado se desfez e Jabber acerta o bucho dele com os dois pés, jogando ele longe. O coitado do Zanka está só o pó da rabiola, consegue desviar das garras que caem do céu, mas o maníaco já está ali pronto pra mandar ele pra vala. Rapaz, que mentira, hein? Jabber dá o golpe final e, por incrível que pareça, Zanka segura as garras dele no dente, afirmando que ainda não acabou. Eita, dente de aço. Ele pega o seu bastão e manda a costela do Jabber pra merda, e ainda por cima dá um soco nela pra acabar de lascar. Zanka se enfurece e vai pra cima do Jabber, que está se esquivando, impressionado com o novo Zanka, e diz que ele estava escondendo ouro. Perto de ganhar o embate, o pior acontece. Zanka, que agora estava na vantagem, acerta a cara do Jabber. Agora ele está confiante, dizendo que vai deixar de ser medíocre e chegar no nível dele, mas Jabber acaba acertando a perna dele com a garra da direita, que contém os 3 venenos. E o inacreditável acontece, ele acaba mandando Zanka pro vinagre. E o episódio termina de maneira surpreendente. Um dos mocinhos acabou indo de arrasto e se trata do Zanka, que acabou perdendo pro Jabber e suas garras apelonas. Confesso que fiquei bem surpreso, não pelo Jabber ter ganho, que na minha opinião era bem superior ao Zanka, mas pelo roteiro não favorecer o mocinho e deixar a lógica acontecer, que era o Zanka perder a luta. Mas e você, o que achou desse desfecho da luta entre Zanka e Jabber? Concorda ou discorda? Deixe sua opinião nos comentários, lembrando que se não for inscrito, aproveita e se inscreve aí, afinal é de graça. Valeu!